Beleza. Então, o assunto agora é a placa-mãe, né? Conhecida também como motherboard. A gente vai muito ouvir esse termo aí no inglês, né? Motherboard. E um dos componentes, igual eu falei com vocês, mais importantes, né? Ok? Se não, o mais importante. Levando esse nome devido a praticamente tudo, tanto interno como externo, está interligado a ela. Né? Então, praticamente, nós temos aí tudo conectado, ligado a ela através de soquete, slot, interface, né? Conexão, cabos, tudo praticamente interligado a essa placa, né? Por isso ela se chama motherboard, placa-mãe, né? Então nós temos aí uma placa-mãe inclusive, uma foto, onde ela foi montada fora do gabinete, né? Então nós temos as memórias, a memória RAM encaixada no soquete dela. Temos duas placas de expansão, ó, conectadas em slots dela, né? E inclusive o processador parece que está encaixado nela. E também aí tem um dissipador de calor e o cooler em cima do dissipador de calor. Beleza? Então essa aí é uma placa-mãe montada aí fora do gabinete. Então a placa-mãe, igual eu falei com vocês, tem conectores, né, necessários para o processador, que no caso é socket, o nome correto, né? Memória RAM, que são sockets também, ok? E são chamados também de conectores, portas, conexões, né? Todos esses nomes a gente vai ouvir bastante aí, que está tudo ligado a encaixes, né? A comunicação, meio de comunicação com a placa-mãe, tá? Slots, né? E também ela contém, né? Ela conta com um programa também. A placa-mãe ela tem um programa, um software, né, básico, conhecido como BIOS. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Esse BIOS ele é um software da placa, tá? E permite preencher diversas funções. A gente vai aprender, a gente vai ter uma aula aprendendo. Vocês vão ver que tem muitas funções que a gente consegue ajustar, né? Configurar, modificar, relacionadas a hardware. Através de um software da placa-mãe, a gente consegue manipular diversas funções do hardware, né? Daquilo tudo que está ligado à placa-mãe. Tá? É um software básico porque, assim, são algumas funções do hardware, mas ele é avançado porque somente técnicos avançados, né, podem ajustar essas funções, porque até mesmo uma pessoa que não tiver conhecimento por mexer, né, pode até parar a placa-mãe, né, parar o seu funcionamento, ou até mesmo atrapalhar, né, o seu funcionamento, o seu desempenho. Né? Então tem que ter um certo domínio, né, para mexer com esse programa aí chamado BIOS. Tá? Esse BIOS é uma sigla, né? É Basic, é básico, e Input, Output, que é entrada e saída, e S de System, né? Sistema. Então é o sistema básico de entrada e saída. Então é um sistema básico, considerado básico, que você ajusta funções, né, para dispositivos de entrada e saída, né? Os dispositivos que se comunicam com a placa, com o processador, com a placa-mãe, né? Todos estão interligados. Então a gente manipula suas funções através desse sistema aí. Tá bom? Basicamente é isso. A princípio, né? A gente vai estudar mais isso aí. Tá? Existe outro conceito associado à placa-mãe que precisamos compreender, né? Para conhecer aos poucos aí o funcionamento dela, né? Então, nós temos chipset, que faz parte da placa-mãe. Nossos próximos estudos aí, na sequência, tá? É um chip importantíssimo, é um conjunto de chips integrados, circuitos integrados, que faz parte da placa-mãe, está instalado na placa-mãe. Ele é impresso, quando fabrica a placa-mãe, né, ela é impressa, ele sai junto já com a placa-mãe, o chipset. E nem sempre o chipset é do mesmo fabricante da placa-mãe, tá? É um componente, às vezes,
quem fabrica compra ele separadamente, mas utiliza já na placa, né? Já faz a fabricação com ele junto na placa. Tá? E é um chip importantíssimo, tá? Vocês vão ver que é um chip que praticamente ele controla todo o funcionamento da comunicação de todo mundo, de todos os componentes. A gente vai estudar bem aí o chipset, ele é algo importante, muito importante numa placa-mãe. Tá? O socket, que é destinado ao recebimento do processador, permitindo a sua ligação à placa-mãe. Então é importantíssimo o socket, não só do processador, como da memória. São dois dos componentes mais importantes da placa-mãe, né? A memória, o processador, e eles têm os seus espaços, né? Para serem encaixados na placa-mãe. Né? Ambos têm o nome de socket. E através desses sockets, esses dois importantíssimos componentes, como o processador e memória, eles conversam com a placa-mãe, né? E com outros dispositivos. Estão em cima, mano. Estão em cima. Subindo a escada e estão em cima. Estou esperando através desses sockets. Estou esperando a escada. Beleza? E também nós temos o slot. É outra ranhura, né? Outro encaixe, outra conexão que existe na placa-mãe, que é importantíssimo também. Tá? Ela possibilita o quê? A ligação das placas adicionais ou de expansão. Placa de vídeo, placa de som, placa de rede, né? São tudo as placas que a gente vai encaixar na placa-mãe e, através dessas placas, a gente expande recursos, né? Novos recursos para trabalhar através da placa-mãe. Apesar que hoje em dia, né, muito se fala que a placa-mãe hoje ela tem dentro dela, na própria placa-mãe, praticamente todos os recursos sem precisar dessas placas de expansão encaixadas, né? Mas existe controvérsias, existem exceções e a gente vai tratar elas também, tá? Quando chegar no momento aí nós vamos falar sobre isso, beleza? Então é isso aí. Aqui, ó, a placa-mãe, né? Então nós temos aqui nesse esquema que foi colocado nesse slide, alguns nomes aqui são tratados de forma que um pouco diferente da nomenclatura que deveria ser. Por exemplo, aqui trata como slot o socket de memória. Tá? Na verdade, é mais conhecido como socket. Mas trata como slot, então também não tem... Acho que não deve ter... Porque slot seria esses daqui, ó, slots das placas de expansão. Né? E esses são slots. E aí nós temos aí slot PCI, né? Slot PCI Express, slot PCI Express também. Depois a gente vai diferenciar bem esses nomes aí, né? A bateria, né? Tem a bateria na placa-mãe, nós vamos estudar ela também. Tá? O chipset aqui, ó, que eu falei agora há pouco. Temos o chipset aqui, né? E aí nós vamos falar sobre cada um deles, né? Aqui, ó, conector SATA. Nós vamos entender para que serve esse conector SATA. Né? Conector de fonte. A fonte de alimentação é aqui que entra a energia para a placa-mãe. Beleza? Temos um outro aqui também, ó, que é só para o processador. Está próximo dele. Né? Aqui o processador, ó, socket LGA 775. Um socket 775 para processadores que dão encaixe para esse socket 775. Né? E aqui o painel traseiro, né? Aquele painel que fica na parte de trás do gabinete, ó, com várias conexões. Né? Várias conexões. Conexão para teclado, para USB, né? Para rede, som. Então nós temos vários aí. Né? E como nós aprendemos, né? A gente sabe identificar. Então nós olhando aqui, ó, a gente enxerga aqui, ó, um MOSFET aqui deitadinho aqui, ó. Temos um MOSFET aqui com capacitores, ó. MOSFET, capacitor, certo? Então nós temos componentes eletrônicos aqui, ó, MOSFET, capacitor, correto?
Aqui, certamente, esse fechado que deve ser um indutor, substituindo a bobina, né? Então, nós temos diversos aqui, ó. Beleza? São componentes eletrônicos aí, fazendo parte aí da placa-mãe, né? Tá? E não dá para enxergar, mas certamente aqui, ó, esses skins aqui são diversos componentes SMD, substituindo resistores, diodos, né? E eles são bem pequenininhos, já impressos na placa e fazem as funções de outros componentes aí que antigamente existiam na placa e passaram a ser componentes SMD, tá? Então é isso. Uma placa-mãe está aí. Aqui é outra placa-mãe, mostrando também aí para vocês, chipset, os slots de memória, slot de placas de expansão, bateria, conectores SATA, né? A BIOS, olha a BIOS onde ela fica aqui, ela fica no chip, ó. Um chip integrado, um circuito integrado, propriamente para a BIOS. BIOS é o sistema que tem dentro dele. Tá? Ele é chamado de CMOS, um chip chamado CMOS. E nesse circuito integrado tem a BIOS instalada dentro. Né? Então é isso, aí, ó. Mais componentes aí nessa placa. Essa placa já é mais antiga do que a primeira que eu mostrei para vocês. Essa aqui já é mais moderna. Aí para vocês verem. Nós temos aí a mesma coisa, ó, os slots de placas de expansão, slots de memória, o socket lá do processador, os chipset debaixo dos dissipadores de alumínio e azul, as conexões SATA, né? Essas conexões SATA são conexões para disco rígido, né? O painel traseiro aqui embaixo, né? Com todas as conexões, teclado, mouse, né? USB, vídeo, rede, som, HDMI. HDMI é um tipo de vídeo, né? Então, essa placa, inclusive, tem os três. Né? Tem o DVI, HDMI e o VGA aqui em cima, essa azulzinha. Uma placa bem avançada. Né? E aqui embaixo, esse aqui é o chip da BIOS. Ó, aqui embaixo. Beleza? Uma placa mais avançada. Uma placa mais... E os componentes eletrônicos, vocês podem ver aí, ó, os componentes eletrônicos, como que é diferenciado. Já nos capacitores, ó, eles são mais modernos. Ó. Ok? Aí nós passamos agora para as memórias. Né? Vamos falar um pouquinho das memórias, que é outro componente aí da placa-mãe e do processador que está junto. Né? Vamos falar sobre os dispositivos que podem armazenar informações. Então, nós já sabemos que a placa-mãe, a função da placa-mãe praticamente é interligar todos. Né? Interligar todos e comunicar com todos. Então, a placa-mãe, a gente não consegue nem colocar uma função específica para ela. Né? O processador, nós já sabemos que é o que processa os dados e processa todas as instruções a realizar tarefas. E agora vem a memória. Memória é um nome que se dá a tudo aquilo que armazena informações, dados ou informações. Né? Tudo que armazena informações são as memórias. Tá? Inclusive, pode ser de forma temporária ou de forma permanente. Né? Isso que a gente vai entender agora. Né? São dois tipos de memória. Tá? Nós temos a memória principal e temos a memória secundária. São os dois tipos que são tratados. Tá? A memória principal é aquela mais famosa. Tá? É aquela que tem mais importância para o computador e é aquela que armazena dados temporariamente. Né? A memória secundária é aquela que tem a sua função como armazenamento principal. Né? A principal função da memória secundária é o armazenamento permanente. Tá? E aí nós temos alguns exemplos aqui. Né? Aqui é o tanto de memória RAM. Memória RAM ela é a memória principal. E um tanto de dispositivos para gravar mesmo as informações. Esse aqui é a memória secundária.
Então, nós temos como exemplo de memória secundária um HD externo, um pendrive, um disco rígido, um CD regravável, né? As memórias flash, certo? Então, são exemplos, né, de memória secundária, que grava permanentemente. E as memórias RAM, que são exemplos de memória principal, tá? Que trabalha com informações de forma temporária. Beleza? Então, vamos lá. A princípio, começando com a memória principal, que é justamente a memória RAM. Tá? A princípio, memória principal. Por quê? Porque ela é considerada mais importante até mesmo do que a memória secundária, que são os que armazenam as informações. Porque, primeiramente, o computador depende da memória RAM. Se a gente tirar a memória RAM do computador e for ligar o computador não vai funcionar, né? Então, a princípio, não tem o funcionamento da memória RAM. Ah, mas se eu colocar também um computador sem o disco rígido, também não funciona, né? Não é bem assim, né? A gente pode usar um computador, por exemplo, emulado, né? Utilizando um sistema vindo de um outro equipamento. Aí não precisa ter HD nele. Ou seja, então ele funciona sem o disco rígido. Porém, sem memória, o computador não funciona. Tá? Por quê? É na memória RAM que o sistema operacional ele é carregado quando vai trabalhar no computador. Sem sistema operacional, o computador também não funciona. Então, é essencial ter a memória RAM para ela carregar o sistema operacional para a memória RAM e, a partir daí, a gente trabalhar com tudo que nós podemos, né, no sistema operacional e outros programas, né, outros softwares, certo? Então, a memória RAM ela é essencial para o funcionamento do computador, beleza? Então, as memórias, a todo instante também, elas conversam com o processador, né? Igual está falando aqui, ó, o processador precisa acessar para trabalhar os dados. Então, é na memória que o processador busca aqueles dados para serem processados e transformarem em resposta para a gente. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente solicita, está lá na memória. E da memória, o processador busca para processar e nos dar a resposta. Então, é na memória que o processador busca tudo aquilo que tem para fazer. Né? Então, é como se o processador fosse o cabeça, o usuário, né? Mas ele busca em algum lugar, um local, como se fosse uma mesa, a memória é esse local, né? A mesa de trabalho do processador. Sem memória, não tem como o processador buscar esses dados para serem processados. Beleza? Então, essa aí você já viu qual é a importância da memória. Então, nessa memória, os dados são armazenados temporariamente, ou seja, é chamado de memória volátil. Tá? Volátil é isso, armazenamento temporário, certo? O que seria isso? Tudo que está trabalhando no momento está lá na memória. A partir do momento que eu encerro, não vou trabalhar mais, ou eu gravo, né, salvo permanentemente na memória secundária, ou se eu não salvo, ele simplesmente sai da memória e abre espaço lá para outro tipo de serviço, outro tipo de trabalho. Certo? Aí eu dispenso aquilo que eu estava usando na memória. Por isso ela é temporária. Desliguei o computador, tudo que estava nela se encerra e finaliza. A memória desliga o computador com ela limpa, sem informações nela. Beleza? Então essa é a memória RAM. Se comunicam diretamente com o processador. Né? Já está escrito lá em cima já. Tá? É a memória RAM e a memória cache, né? Igual eu falei para vocês. São dois tipos de memória. Tá? Só que aí, assim, a memória cache ela tem um histórico, né? Ela é antiga também. Não tão antiga como a memória RAM. A memória cache já foi um tipo de memória que estava na placa-mãe, assim como a memória RAM. Só que a memória cache ela ocupa espaços maiores do que a memória RAM. Né? E aí, a capacidade dela de armazenamento precisou ser pequena,
porque senão, se fosse colocar na mesma capacidade de armazenamento de uma memória RAM, ela ia ter chips que ia fazer com que essa placa-mãe se tornasse 3, 4 vezes maior. Então, para não se perder essa capacidade da memória cache, foi inventado essa função, em usar apenas um espaço dela, e esse espaço a ser usado da memória cache para auxiliar essa comunicação entre processador e memória. Igual vocês estão vendo aqui, ó, memória RAM, onde os dados estão armazenados lá, né, temporariamente, tudo aquilo que o processador precisa buscar para trabalhar, aqui, ó. Certo? Só que aí tem um X aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Porque, na verdade, o processador ele busca os dados na memória, porém a memória ela já vai alimentando aqui a memória cache. A memória cache fica dentro do processador, não fica na placa-mãe mais. Então já vai alimentando aqui já. O processador precisa dos dados, ele já está com os dados já alimentados aqui na memória cache. Certo? E a memória cache ela é mais rápida para comunicar com a memória e já para passar para o processador aquilo que já está prestes a ser processado. Então, ela praticamente ela facilita essa comunicação, melhora o desempenho da comunicação bem mais do que se fosse diretamente entre memória e processador. Tá? Porque a memória ela é muito mais lenta, a sua comunicação é muito mais lenta do que o processador. É algo bem desigual. Né? Então, para o processador não ficar não ser aproveitado tanto, né, o máximo possível, então foi-se criada essa memória cache, porque aí aproveita melhor o desempenho do processador. A memória RAM é mais lenta para comunicar. Por isso que existe a memória cache. Tá? Mas a memória cache ela é pequena em sua capacidade. Né? Quanto à memória RAM, aí nós temos os 8 GB para mais, né? Gigabytes de espaço para armazenar. A memória cache, vocês viram lá naquela tabela, né? A memória cache está em torno dos seus 15 megabytes. Então é muita diferença. Só que seus 15 megabytes já vai alimentando os dados nela já para passar para o processador, tornando muito mais ágil essa comunicação, né? essa troca de dados aí. Tá? Então é isso. Aí nós temos exemplos aí de memória RAM. Depois nós vamos aprender que tem tipos de memória RAM. Eles foram evoluindo com o tempo, né? Certo? Aqui, ó. E aqui nós temos uma de notebook, inclusive, mostrando aqui. Então, a gente vai tratar um pouquinho também esses tipos de memória, né? Os nomes, a época, a evolução delas, né? A gente vai tratar isso aí também. Na hora que a gente for passar a manusear, né? As memórias RAM. Tá? Aqui nós temos agora a memória secundária ou auxiliar. Tem gente que fala memória auxiliar, memória secundária, memória em massa. Tá? Vocês vão ouvir esses nomes. Tudo a mesma coisa. Tá? Memória secundária, auxiliar ou em massa. São memórias de armazenamento. Tá? Guardam informações do quê? Permanentes. Então, isso daí é justamente usado para backup, para estar gravado. Né? Gravado os trabalhos que nós fazemos nos computadores e os programas. Todos os programas são instalados no disco rígido, inclusive o sistema operacional está instalado lá. Quando o sistema operacional precisa ser carregado para a memória, né, é lá no HD que é buscado o sistema operacional e colocado na memória RAM. Tá? Igual eu falei com vocês, o HD, o disco rígido, ele é essencial também. Mas existem situações, maneiras, que a gente consegue usar um computador utilizando um sistema de um servidor sem precisar de um sistema operacional naquela máquina. Né? Ele fica como se fosse um zumbi, né? Usa o sistema de outro. Tá? Aí a gente não precisa do HD. Mas precisa do quê? Processador e memória. Agora, se eu quero usar no equipamento, no computador, sistema operacional dele próprio, aí eu preciso do HD instalado com certeza. Beleza?
E nessa memória, as informações elas não são perdidas após o desligamento do mesmo. Fica tudo gravado lá, fica armazenado. Né? Porém, não se comunicam diretamente com o processador. Né? Precisa de um tanto de situações. O HD é mais lento ainda do que a memória. Precisa de um tanto de situações para esses dados que está no HD é tratado pelo chipset, inclusive. O chipset é passado para a memória, e aí a memória conversa com o processador, aquilo tudo que estava no HD e passou para a memória, alimentou a memória, né? De tudo aquilo que está sendo usado naquele instante. Tá? Mas a importância do HD é justamente o quê? Armazenar tudo, gravado mesmo. Os programas, né? Sistema operacional, os softwares e os trabalhos que o usuário faz. Fica ali armazenado no HD. E pode ser armazenado também em outros discos extras, né? Como se fosse um backup. Um DVD dá para gravar informações, um CD que dê para gravar informações, né? Um pendrive hoje em dia é mais utilizado do que os CDs, né? Os CDs caíram em desuso devido aos pendrives. Né? Cartão SD foi usado por um período aí também, antes de o pendrive dominar. Memória stick, essa memória que é usada bastante nos smartphones, né? O HD externo, que é o HD portátil, bastante usado também. E disquetes, né? Isso aqui já é uma relíquia, né? Isso aqui já não é usado mais. Mas um dia foi o pendrive da vez, né? Um dia armazenou poderosos 1,44 megabytes. Era bastante, Esse né? disquete enorme, né? Já foi bastante. Disquete enorme. Esse aqui ainda tem um outro maior que esse ainda. Né? Tem. E eles foram, assim, na época, foram bastante úteis, né? Uma curiosidade, que uma vez eu instalei um GTA. O GTA, o primeiro jogo GTA que saiu, eu instalei através de disquetes no computador. Eram 17 ou 18 disquetes em sequência para instalar esse jogo. Então, as coisas evoluíram. Instalando. Aí você ficava lá rezando para não dar pau nenhum dos 17 disquetes. Né? Que aí acabava com a instalação toda. Então era complicado, viu? A vida não era fácil não, na tecnologia. Hoje em dia, né? Aí nós temos também a memória ROM. A memória ROM já é uma memória diferente da RAM, né? Então, ROM ela serve para definir um conceito de memória, né? Aonde o software, né, o sistema, não pode ser alterado. Tá? Então, memória ROM, um exemplo de memória ROM que existe no computador é a BIOS, justamente a BIOS. É um sistema que está instalado na placa-mãe, dentro de um chip, um circuito integrado, e essa BIOS é um sistema que ele não pode ser alterado. Ele vem de fábrica com as configurações da placa-mãe. E ele não pode ser alterado, nem excluído, nem apagado. Então, toda vez que vocês verem essa nomenclatura ROM, significa que é algo que não pode ser modificado. Né? Igual está aqui, ó. Significa que são mídias, essas mídias foram gravadas e não podem ser mais alteradas. Né? Porque o conteúdo delas é apenas para quê? Para leitura, né? Ou algum ajuste de configuração, somente. Né? Mas nada mais. Não pode alterar nem deletar. Tá? Aqui embaixo tem um exemplo também, ó. Olha o tamanho do chip aqui dentro. Isso aí que é o chip que está a BIOS. Só que esse chip é antigo. O restante, tudo aí é só para encaixar na placa-mãe. É como se fosse um grande robô com um cérebro ali, né? Pequenininho. Tá? É só o chip mesmo, o corpo do chip aí integrado na placa, mas o miolo aqui pequenininho que é onde está mesmo a função, né? O sistema gravado. Ok? Então, o termo ROM, a rigor, serve para diferenciar
uma memória que só pode ser lida. Então, vocês vão sempre ter isso em mente. A memória RAM é a memória volátil, né? E ela armazena os dados temporariamente e depois ela é limpa, né? Quando desliga o computador. A memória ROM não. É uma memória que só pode ser lida, né? Ela só pode ser utilizada, somente leitura, e tem os dados já gravados de fábrica e não pode ser escrito, alterado, né? Igual está falando aqui. Certo? Ela não tem, né? Onde permite que os dados sejam escritos. Ela não é randômica, né? Ok? Então, o ROM, na verdade, é uma sigla de somente leitura. E é bastante identificado, principalmente por um chip que tem na placa, que é onde está armazenada a BIOS. É um grande exemplo aí, né? E os CD-ROMs, né? Os CD-ROMs são gravados nessa estrutura, né? De somente leitura também. Por isso que leva o nome de CD-ROM também. Tá bom? Aqui nós temos como exemplo justamente o que eu falei, né? Memória ROM, né? É a BIOS, que está no chip, né? E é um chip justamente que carrega as configurações, né, da placa, né, mais básicas do sistema antes de inicializar o sistema operacional, propriamente dito. Né? Então, a BIOS, na verdade, é o primeiro sistema, né, que é carregado antes de buscar o sistema operacional. Aquela tela inicial que vocês veem, aquela tela preta, né, a BIOS está em ação naquele momento, fazendo um post, que é um autoteste. Testa a memória, testa a comunicação de processador, testa todos os dispositivos de entrada e saída, testa todos. O relógio em tempo real, a data, né, do computador, da placa, testa tudo. Depois do ok, está tudo ok, aí a BIOS passa para a solicitação do sistema operacional. Aí vai ser carregado o sistema operacional do HD para a memória RAM. Tá? Isso aí tudo a BIOS faz antes, para depois o sistema operacional chegar na memória RAM e a gente começar a trabalhar mesmo com o sistema operacional. Tá? Então, aí isso é a importância da BIOS, né? E ela está numa memória, num circuito integrado do tipo memória RAM. Beleza? Aqui, ó, alguns exemplos aí de telas de setup, né? A gente consegue entrar nessas telas aí através de atalhos de teclas, né? Antes de começar a inicializar o sistema operacional. E é igual eu falei, né? Técnicos avançados com conhecimento nessas configurações que podem ajustar, né? Porque se a pessoa não tiver um conhecimento adequado, ele pode fazer algumas besteiras aí, né? Então, olha só. Verifica se a data e a hora estão certas, se a ventoinha do processador está operando. Olha só a importância, né? De detalhes do funcionamento da placa. Se os diversos periféricos e controladores estão recebendo a tensão correta, né, que é a eletricidade, bem como as memórias, se elas estão prontas, né, para trabalhar, se elas estão funcionando corretamente para receber os dados, né, que vão ser carregados para elas. E também chamar o HD para acordar quem? O sistema operacional. E mandar lá para a memória RAM. Beleza? Então é isso, né? Então essas instruções e regulagens estão escritas em um software, né? Justamente que está dentro dessa memória RAM, que é a BIOS, o software BIOS. Beleza? Então é isso, galera. Terminamos praticamente em cima aqui, né? Onde vimos aí um pouco de cada componente da placa-mãe, os primeiros componentes aí da placa-mãe. E na próxima aula a gente dá continuidade aí nos próximos componentes, né? E daqui a pouco a gente vai manuseá-los, né? De forma a estudar um pouco mais aprofundado, já manuseando aí essas peças aí, os encaixes e etc. Né? Tá bom? Então encerramos aqui hoje. Tem previsão para a volta, professor? Oi? Tem previsão para a volta? Rapaz, eu acho que vai ser... A previsão de volta? Vai ser esse mês agora, de novembro.
O pessoal já está preparando lá, já Glória. diz que tá quase já, a autorização está praticamente já tudo certo. E esse mês de novembro aí já deve voltar já. Então já se preparem aí já que Não, ótimo. já está no jeito lá, se Deus quiser. Beleza? Então, assim, Ótimo. a gente vai voltar justamente nessa parte aqui, que já é o momento de mexer nas peças, né? Mas igual eu falei com vocês no início, a gente precisa de fazer uma revisão em tudo que a gente aprendeu aí, porque tem algumas práticas também que ficaram pelo caminho aí para fazer também, né? Beleza? Então, boa noite Beleza. a todos aí, tá? E até a próxima, então. Um abraço a todos. Até mais. Abraço. Boa noite, abraço.